Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no último dia do nosso ano, agradecendo a Deus por estarmos todos ainda reunidos, cumprindo a missão por Ele determinada. Nosso templo espiritual, nossa abadia beneditina, se encontra aparentemente vazia ante os nossos olhos. Olhos terrenos, limitados que são, e que não contemplam os irmãos espirituais que aqui se encontram, reunidos na presença dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, aqueles que verdadeiramente a coordenam e cumprem os desígnios do nosso Mestre Jesus, de auxiliar aqueles que necessitam da luz do Senhor para continuar em sua caminhada. Nossos olhos terrenos não conseguem enxergar as ondas magnéticas de rádio, de televisão, de celulares que cruzam o espaço. E da mesma forma, também não conseguem verificar, com a beleza dos olhos espirituais, a presença dos nossos irmãos que partiram para a verdadeira vida, no outro plano, neste universo sem fim que o Criador oferece para todos nós. Hoje, mais uma vez nesse fim de ano, estaremos reunidos com nossas famílias, as mais próximas, na nossa ceia habitual. Alguns sentirão falta daqueles que partiram para a verdadeira vida. Outros relembrarão os tempos em que, quando crianças, seus filhos, seus netos lá estavam reunidos, mas que hoje constituem novas famílias e seguem reunidos com outros irmãos, mas todos unidos e presentes no coração de cada um de nós, pois a vida eterna perpetua, ela não acaba. Ela não acaba quando os olhos cerram para a vida terrena. Aqui reunidos estão os nossos irmãos espirituais, invisíveis aos olhos humanos. Mas estamos agradecendo a todos eles por terem proporcionado a cada um de nós inúmeros ensinamentos durante esse ano que passou. Rogamos a Jesus e a Virgem Maria Santíssima que faça com que o coração de cada um de nós cada vez procure ficar mais puro o seu conteúdo, eliminando as mágoas, as dores, os sofrimentos, as revoltas causadas por irmãos que nem sempre conseguem enxergar a luz do Senhor. Rogamos a Jesus que nos permita conceder a humildade, a que Ele próprio nos ensinou quando lavou aos pés de seus apóstolos, com o carinho e o amor, demonstrando toda a grandeza do seu ser. Que cada um de nós medite para que Ele, que sempre fala ao nosso coração, possa também se manifestar, tal qual os apóstolos fizeram há 2000 anos atrás, quando ouviam as suas sábias palavras, que jamais se extinguirão ao longo da jornada. Rogamos ainda ao Senhor que aumente a nossa fé, para que não façamos
como São Tomé, que precisou ver para crer, pois a presença de Jesus e o amor daqueles que nos cercam estão sempre presentes ao nosso lado. Que cada momento que venhamos vivenciar seja aquele em que nos postemos aos pés de Jesus, rogando a Ele a paz interior, pois quem a tem, absolutamente tem tudo. Senhor, rogai por nós nesse último dia do ano, para que o próximo ano seja repleto de alegrias e que as tristezas naturais que venham a ocorrer e que ocorrerão sejam vencidas pela fé, pela esperança e pela certeza que tudo que Jesus faz é o melhor para cada um de nós, seja o que for. Pois aquilo que é escrito no livro da vida, retratado na figura de São Jerônimo, é a vontade de Deus e só Ele pode apagar o destino de cada um de nós. Roguemos ainda, Senhor, que tanto quanto as freiras espirituais que habitualmente oram nesse templo sagrado em prol dos trabalhos de resgate e de desobsessão que aqui são realizados, que elas continuem nos abençoando com o amor que sempre devotaram a Jesus e a causa a qual abraçaram quando em vida terrena e que continuam abraçando na vida espiritual, que elas hoje continuam exercendo, tanto quanto essas imagens dos santos que foram exemplo de vida para cada um de nós. Senhor, obrigado por mais esse ano de paz, de lutas, de vitórias e derrotas, pois elas fazem parte de nossa vida. Senhor, eu os suplico, reforçai a nossa fé, para que quando as águas turbulentas surgirem, possamos caminhar sobre elas com a sua fé, com a certeza de que está do nosso lado nos amparando, tal qual o Senhor andou sobre as águas. Pai eterno, querido, que sejamos instrumentos do seu amor, tanto quanto São Pedro o foi, e que possamos servir de exemplo, e não sendo dignos, inclusive, de sua obra, pois São Pedro, não se sentindo como tal, foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser da mesma forma como Jesus havia sido crucificado. Jesus, rogo ainda que cada vez mais estimule a nossa fé, a fé sem interesse, sem vontade de receber algo em troca, que seja desinteressada em absoluto, descomprometida, apenas com a vontade de servi-lo, e que não hajam jamais vendilhões em nossos templos, pois aquilo que se recebe de graça se é dado. Senhor, fazei de cada um de nós
quando adentrarmos nesse salão, nesta abadia beneditina, para os nossos trabalhos de resgate, de desobsessão e de cura. Que entremos da mesma forma como Jesus entrou em Jerusalém, com simplicidade, com humildade, apenas com a vontade de servir. E Ele era o Mestre de todos nós. Jesus amado, da mesma forma como a samaritana, roga ao Senhor que perdoai os nossos pecados, para que possamos seguir em frente em nossa caminhada e que esse ano seja um ano cada vez mais de evolução espiritual para cada um de nós e que estejamos prontos para cumprir a sua vontade, o seu desejo, seja ele qual ele for. Senhor amado, Pai, companheiro de todas as horas, nosso Mestre, que essa porta que simboliza a passagem para o plano espiritual, seja ela regada de luz para cada um de nós, para que no momento que venhamos a atravessá-la, estejamos prontos para continuar a sua obra no plano espiritual, para que possamos continuar servindo a Ti, Senhor, nesta obra maravilhosa que o Senhor nos oferece a cada sábado, a cada quarta-feira, a cada dia de nossas vidas. Pai amado, quando bateres na nossa porta, permita que nosso coração esteja aberto para receber a sua chamada, Senhor. Faça com que não estejamos distraídos, nem com pensamentos distantes, e que estejamos prontos para recebê-lo em nosso coração. Jesus querido, permita e nos ajude para que não sejamos como Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e mesmo assim não deixou de ter a responsabilidade por tudo que ocorreria em seguida. Não permita, Senhor, que estejamos omissos nas decisões de justiça, de verdade, para que as nossas escolhas sejam cada vez mais próximas da justiça divina, aquela que nunca falha. Não permiti, Senhor, que nossos interesses pessoais sobreponham ao interesse da humanidade, ao interesse da coletividade. Ajude-nos, Senhor, a não agirmos como Pilatos, para que a verdade seja sempre o norte da vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Peço ainda que, assim como o apóstolo João, sejamos mensageiros de sua palavra, seguidores de apóstolos, para que levemos a sua palavra, Jesus, a palavra de luz, de fé, de esperança, os ensinamentos, para que cada vez mais a humanidade tenha consciência que só o amor, a caridade e a vontade de servir ao próximo seja o único caminho, o caminho que Ele próprio, o nosso Mestre Jesus, enfatizou, porque Ele é a verdade, Ele é a vida.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia, último dia do ano, e que a ceia dos nossos irmãos menos favorecidos, embora nem sempre repleta de alimentos e de fartura, esteja repleta de alegria e de amor, pois o que mais enche o espírito é o amor, aquilo que sai do coração e não o que entra pela boca. Senhor Jesus, fazer com que sejamos instrumentos do apóstolo Paulo para levar a mensagem que ele nos permitiu. Ao longo dos séculos e séculos, ao longo de milênios, tivéssemos conhecimento, o seu amor e os ensinamentos através de suas mensagens e de suas cartas apostólicas aos Coríntios. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por nos oportunizar na obra que, como instrumentos do seu amor, estamos realizando para que os resgates dos irmãos que padecem nas regiões das trevas possam continuar sendo praticados pelos mensageiros da luz que se dedicam a essa obra. Muito obrigado, Senhor. E que cada um esses irmãos voluntariosos que labutam a cada semana para trazer esses irmãos sejam protegidos pelos anjos guardiões, por esses anjos guardiões que cada vez mais estão presentes nesta obra, para que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais reconhecido por toda a humanidade e que o amor prevaleça sempre na vida de cada um. Obrigado, Senhor, muito obrigado por mais esse ano de 2022 e que 2023, mesmo sendo um ano difícil, que ele seja vitorioso na verdade, na justiça, na paz e no amor. Graças a Deus.